Pessoal, mais uma vez estamos aqui reunidos para conversar sobre um assunto muito importante, que são os problemas nos ombros, que atualmente têm afetado tantas pessoas têm sofrido com dores, e aí fica aquela dúvida de tratamento, de cirurgia, de como fazer para melhorar. E nada mais, nada menos, nós estamos aqui com um especialista em ombros e também cotovelo, mas agora nós vamos focar em ombros, Dr. Sérgio Rovinski, que tem lá a Shoulder Plant, que é uma marca dele, que é uma empresa que está por trás, mas o Dr. Sérgio é o especialista. E ele vai falar para nós aqui de um assunto muito relevante, que é a capsulite adesiva. Então, fique atento, que é algo de extrema importância. Se não for tanto para você, que também pode ser para um amigo seu, uma amiga sua. Então, já compartilhe esse conteúdo, compartilhe nas redes sociais, no YouTube, para alguém que está sofrendo com essa dor no ombro. Aqui pode ter uma ajuda, sim, que pode salvar a pessoa de uma dor que ela tem sofrido há anos, há tanto tempo, e às vezes com uma informação tão importante aqui, vai ajudar você ou alguém que você conhece a ser curado, a ser tratado com essa dor, enfim, uma melhora na sua saúde, no seu humor, na sua qualidade de vida. Professor Sérgio, obrigado por mais uma vez estarmos aqui nesse nosso bate-papo, um bate-papo de extremo valor quando se fala em saúde, em qualidade de vida, em emoções, porque tudo mexe quando a gente está com dor, mexe com a nossa emoção, mexe com a nossa qualidade de vida, mexe com o que a gente quer seguir em frente na vida, mas está com aquela dor, aquilo lá tira a nossa atenção, tira o nosso foco, enfim. Eu estou aqui para te fazer umas perguntas, com certeza, com o seu conhecimento profundo de especialista de tantos anos tratando das pessoas, vai ajudar e muito a todos nós que estamos assistindo aqui esse conteúdo. Tenha presente e depois vou começar com essas perguntas importantes aqui. Enfim, sempre um prazer bater esse papo contigo, Anderson, com essas lives que a gente faz, né? Que eu acho que tão assim interessantes, explicando para a população como as coisas funcionam, né? Ainda mais eu, doutor Sérgio, que gosto tanto de trabalhar e trabalho, né? Com educação em ortopedia e traumatologia, sobretudo em medicina e cirurgia do ombro e cotovelo, que é a minha especialidade, né? E, enfim, como sempre eu me apresento, eu sou o Dr. Sérgio Rovinski, médico ortopedista, super especialista em medicina e cirurgia do ombro, do cotovelo e do membro superior. Eu moro aqui em São Paulo, né? E hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito de tratar, que muito médico não gosta de tratar porque não entende, tá? Que é um problema complexo, mas que tem tratamento, e a grande maioria dos pacientes tem o problema definitivamente solucionado, que se chama capsulite adesiva do ombro, né? Gosto muito de tratar, trato desde 2005, desde 2006 eu comecei a tratar, estou há 20 anos cuidando de tantos pacientes em diferentes lugares, e é assim, né? Aproveitando a tua introdução, né? Acho que eu vou aprendendo algumas frases com alguns pacientes ao longo da vida e que viram grandes motes, né, muito práticos para a minha prática, e o que eu vou te falar, 2 pacientes de ombro diferentes me ensinaram aí. Um deles é o seguinte, né, aproveitando a tua introdução, com dor não há bom humor. Com dor não há bom humor. Então, eu acho que é o seguinte, né, e não há nenhum problema do ombro que mexa mais com o humor e as emoções do paciente do que a capsulite adesiva. A gente vai falar disso um pouquinho mais no final, depois de eu explicar toda a parte técnica, né, de uma maneira muito acessível, né, viver com dor não é normal e com dor não há bom humor. Então, vamos falar, é muito bom para mim ajudar as pessoas a entenderem esse problema que muitas vezes ele é muito mal compreendido, tá? Por muitos médicos em muitos lugares do mundo. Eu digo isso com toda a naturalidade, com toda a tranquilidade. Quem me conhece sabe que eu viajo muito. Aliás, antes de começar, quero contar, o Anderson nem sabe, né, mas hoje é dia 20... 2026. Hoje é dia 27 de maio, 27 de maio de 2026, daqui a 2 semanas eu vou para a Argentina para fazer cirurgia de ombro, para operar. Isso o Anderson já sabe há muito tempo, mas eu nem contei para o Anderson que na semana passada
fui convidado para dar aula no Panamá. Nossa, Panamá. Panamá, eu vou dar 3 aulas de ombro e uma de cotovelo, talvez 2 de cotovelo e 2 de ombro, na cidade do Panamá, do dia 4 ao dia 9 ou 10 de outubro. Então é muito legal, que aí vamos fazendo pontes, e quanto mais médicos eu puder acessar para poder divulgar o conhecimento, mas enfim, hoje não estamos aqui nem para falar da Argentina, nem do Panamá, aqui é Brasil e capsulite adesiva, vamos lá. Mas é interessante você falar que cada vez que você fala de tantos congressos, tantas oportunidades de você fazer curso, dar aulas, isso mostra cada vez mais para nós, que precisamos do seu tratamento, do seu cuidado, o quanto você conhece. Se você conhece tanto ao ponto de até ensinar os outros médicos, então isso vai trazer uma confiança muito maior ainda para a gente marcar uma consulta, quem tiver o problema, marcar uma consulta com você. Então, é importante saber, sim, isso é importante você comunicar. Agradeço de você me comunicar de todos esses movimentos que você faz. Pois é. E vamos lá. Ó, então, eu vou te fazer umas perguntas. O que eu estudei aqui sobre as perguntas? De uma forma muito clara. Às vezes, até me desculpa se vai ser uma forma tão básica de eu te perguntar, mas é como a gente vê. E às vezes você, com todo o seu conhecimento técnico, você tenta me explicar de uma forma bem clara para que a gente possa entender. Então, às vezes, me desculpa se às vezes a pergunta vai ser muito assim, muito simples o que ele perguntou. Mas é a forma com que as pessoas estão perguntando hoje para ter essa clareza, entendeu? Eu acho que é assim, o médico tem que entender, como eu já entendi há muito tempo, que falar medicinês para o paciente não resolve nada, nós temos que falar uma linguagem acessível. Uhum. Eu já dei muita aula de capsulite adesiva para muitos médicos, então, hoje, inclusive, se eu até me permita que, de repente, a tua pergunta, eu posso até, eventualmente, mudar um pouquinho ela, pensando na compreensão total vamos dizer, de quem está vendo, seja vai virar paciente ou não, de quem está vendo para entender e compreender esse assunto, que ele é complexo, mas é totalmente compreendido pelos médicos, né? E ele tem tratamento, e os pacientes muitas vezes sofrem muito, mas melhoram demais. Muito bom. Vamos lá. Ó, a primeira pergunta mais básica. O que é a capsulite adesiva? Não podia ter outra pergunta antes, né? Não podia ter. Então, vamos lá, gente. O negócio é assim. A capsulite adesiva, essa resposta, eu vou tentar dar da maneira mais curta possível, mas eu não vou ser exatamente muito curto, porque senão a gente não consegue entender, tá? Uhum. O negócio é assim, veja, a capsulite adesiva é um problema do ombro extremamente estudado, aonde a gente consegue entender quase tudo. A gente entende o que acontece, a gente entende onde acontece, a gente entende como acontece, a gente entende aonde acontece, a gente entende quais são as fases da doença ou do problema, a gente entende um monte de métodos de tratamento. Hoje a gente entende sobre um monte de coisa que comprovadamente não funciona e um monte de coisa que comprovadamente funciona, mas a gente não entende por que ela acontece. Então, a gente sabe responder todas as perguntas menos uma. O que acontece, onde acontece, como acontece, em que ordem acontece, como é que se faz o diagnóstico, como é que se trata, mas a gente não sabe por quê, tá? E isto não impede que nós tratemos, tá bom? Ok. Tendo dito isso, é assim, quando a gente pensa em qualquer articulação, tá? A gente tem que pensar que as juntas que a gente tem, eu gosto de mostrar com os dedos, tá? As juntas que a gente tem no corpo inteiro, elas funcionam que nem a dobradiça de uma porta, entendeu? A gente tem 2 ossos que se articulam igual a dobradiça de uma porta, tá? E eles são envolvidos por uma bolsa, tá? Então,
é como se fosse uma dobradiça, 2 ossos que se articulam, envolvidos por uma bolsa, e dentro dessa bolsa eu tenho um líquido que lubrifica, que se chama líquido sinovial, que é um líquido bem, vamos dizer, bem viscoso. Viscoso. Ele lembra muito um óleo, como se fosse um óleo de carro, mas muito amarelinho, muito clarinho, mas bem, a palavra é gelatinoso. Uhum. Todas as juntas do corpo, na mão, no pé, no ombro, no joelho, tem 2 ou mais ossos que se articulam, envolvidos por uma bolsa, dentro da qual eu tenho o líquido sinovial, que é o gel que lubrifica, tá? Uhum. O ombro é uma junta muito complexa, em que eu tenho uma bolsa que é muito ampla, e ela permite que o ombro tenha vários planos de movimento. Então, quando eu pego as articulações de um dedo, por exemplo, ele dobra, ele estica, em um eixo de movimento, acabou, é só isso. Uhum. Tá? Quando eu penso no ombro, o ombro tem muitos planos de movimento, eu posso abrir, eu posso fechar, eu posso levantar, eu posso abaixar, Uhum. eu posso rodar para fora, rodar para dentro, todos esses planos têm nome e não importa. Mas Tá. o que importa, pensando aqui na bolsa, é que, pegando aqui uma folha de papel de uma maneira muito simples, tá? A cápsula articular, ela estica e dobra o tempo inteiro. Então, toda vez que eu dobro e estico um dedo, a cápsula, né? Eu sempre mostro para o paciente com a gravata no consultório, que hoje eu estou sem, né? As nossas lives eu faço sem. Mas o seguinte, olha aqui, ó. Ela dobra e estica o tempo inteiro. E no ombro é a mesma coisa. Eu tenho uma bolsa que dobra e estica o tempo inteiro. Tá? Na parte da frente, na parte de trás e na parte de baixo, em movimentos diferentes. E tendo dito isso, a capsulite adesiva se caracteriza por um problema ou uma doença, é uma doença, mas vamos usar a palavra problema, que se caracteriza pela instalação de aderências na cápsula, de modo que a cápsula ela dobra e ela não estica mais. Então, olha aqui, ó, dobrou, formou uma aderência, e aí eu tento esticar e não vai. Tá? E é por isso que esse nome, que foi dado por um médico chamado Codman, em 1934, ou seja, 92 anos atrás, ele ainda é um nome muito bom. Esse nome não mudou em 92 anos e não vai mudar. Porque capsulite adesiva significa o quê? O sufixo "it" nas palavras é inflamação. Amígdala, quando inflama, vira amidalite. Seios da face, sinusite, né? A pele não vira dermatite, tendão, tendinite, né? A conjuntiva do olho, conjuntivite. Ok. A cápsula, quando inflama, ela vira capsulite, tá? E como se formam aderências, aí vem a palavra adesiva. Adesiva. Colou, não solta. Colou e não descola mais. A cápsula forma aderências que não descola mais, junto a um processo inflamatório. Então, novamente, numa linguagem nada rebuscada, estou conversando com as pessoas, com médicos, a gente fala de outra forma, mas enfim. Ficou muito claro, muito claro. Para só finalizar, a capsulite adesiva é um problema que se caracteriza pela instalação de um processo inflamatório na cápsula articular do ombro, que gera aderências, fazendo com que o ombro fique duro. Ele não mexe mais, tá? Isso é a capsulite adesiva. Temos um monte de coisa para ir destrinchando, mas você vai me perguntando, e eu vou, pela primeira vez nas nossas tantas lives, mudando talvez um pouquinho as perguntas, sempre pensando, como fala, nas pessoas entenderem de maneira legal. O muito problema. Bom, Vamos lá. Bom, legal, vai nos ajudar bastante. Qual a diferença entre a lesão do manguito rotador e a capsulite adesiva? Veja, a lesão, entenda, é assim,
A lesão do manguito rotador, ela diz respeito à inflamação do tendão, que é a unidade motora que levanta o ombro, e que ela pode estar só inflamada ou ela pode romper. E às vezes precisa operar, às vezes não precisa operar, tá? Uhum. Quando a capsulite adesiva é um problema que está na cápsula, que não tem nada a ver. Então, eu dou um exemplo, uma metáfora muito boa, tá? Então, entenda, eu tenho o meu carro, eu tenho meu carro, o meu carro, ele anda, ele se locomove porque eu tenho um motor. Uhum. Então, o motor do ombro é o tendão, que faz literalmente com que a gente tenha um movimento, tá? Agora, para o carro andar, as rodas têm que estar soltas, o movimento tem que ser possível, né? E na capsulite adesiva, o freio de mão está puxado. Ok. Então, o motor ele está inteiro, ele está lá, mas se o freio de mão está puxado, então entenda, vamos dizer, um ombro com capsulite, o motor está lá inteiro, que a gente chama o tendão, que chama manguito, ele faz força, o freio de mão tá puxado, o movimento não vai acontecer. Então, são coisas diferentes. Acho que esse exemplo que eu dou no consultório é muito bom. Manguito, Aham. o problema está no motor do carro. Capsulite é o freio de mão que tá puxado e impede que o carro ande mesmo que o motor esteja funcionando bem. Acho que essa metáfora pega bem. Sim, sim, foi bem claro, assim, para a gente entender, sim. Isso. Vamos lá. A terceira pergunta. Quais os tipos de capsulite adesiva que existem? Primária, secundária? Acho que é importante saber, porque até então... Essa pergunta, ela é boa, mas a gente tem que fazer uma pergunta antes dessa. Tá, E é, qual é o quadro clínico da capsulite adesiva? O que o paciente sente? Tá? tá. Então, eu queria falar primeiro sobre o quadro clínico, depois eu queria falar como é que o médico faz o diagnóstico, e depois a gente fala dos tipos para entrar no tratamento. Legal. Entendeu? Uhum. Então, assim, a capsulite adesiva, ela é um problema complexo. Eu vejo, eu tenho 50 anos de idade, eu fiz a minha especialização há uns 20, 21 anos, então, trabalhando em tantos lugares, eu já tratei centenas e centenas, talvez 1000 casos com certeza, talvez 2000, não sei, mas assim, muito, né? E te digo o seguinte, né? Que é assim, existem 2 tipos de capsulite. Eu vou falar das 3 coisas ao mesmo tempo, tá? Tá, Do, ok. do quadro clínico, do diagnóstico e da capsulite primária e secundária. Uhum. A capsulite, como eu disse, ela é um problema que se caracteriza pela instalação de um processo inflamatório em que o movimento é restringido, porque a cápsula tem aderências, e aí isso gera uma dor sobre a qual eu vou falar também, tá? Ok. Existem 2 tipos de capsulite, a capsulite primária e a capsulite secundária. E o que muda? Na primária, eu tenho um gatilho, eu tenho alguma coisa que desengatilhou que isso acontecesse. Eu tenho em inglês a gente fala trigger. Trigger significa gatilho de uma arma, que desengatilha. Na secundária, eu tenho um gatilho e na primária eu não tenho, tá? Uhum. Então, a capsulite adesiva primária, tá? Ela não tem uma causa, tá? Ou um fator, vamos dizer o seguinte, a gente fala em gatilho, vamos usar uma outra palavra, um fator desencadeante, Tá. tá? A gente não tem. O paciente está lá, está numa boa, e de repente aconteceu. O quadro clínico eu já falo, tá bom? Uhum. E eu tenho a secundária, onde eu tenho um gatilho ou um fator desencadeante. Existem vários fatores desencadeantes que levam o paciente a desenvolver uma capsulite adesiva, chamada, portanto, de secundária. Uhum. 90% das capsulites adesivas secundárias ocorrem por uma reação do ombro a uma cirurgia, seja uma cirurgia por vídeo
ou seja, uma cirurgia aberta para tratar fratura, o que for. Então, 90%, 90%, talvez mais, por cento dos casos de capsulite adesiva secundária acontecem em função de uma agressão cirúrgica, tanto uma cirurgia por vídeo, como uma cirurgia aberta, e uma causa muito comum também é um longo período de imobilização. Quebrou a clavícula, ficou 4, 5 semanas com uma tipóia e o ombro ficou duro. Capsulite adesiva secundária. Causas mais comuns, 90% no mínimo, mas é mais. Uma reação do ombro a um pós-operatório, seja por via aberta ou câmera de vídeo, e um longo período de imobilização. Mas existem outras causas da capsulite adesiva secundária. A mulher que operou um câncer de mama pode desenvolver capsulite adesiva secundária. Uma pessoa que operou algum tumor, algum câncer de pulmão, pode desenvolver uma capsulite adesiva secundária. Quem teve pancreatite pode desenvolver uma capsulite adesiva secundária. Então, as causas menos comuns envolvem pancreatite, pós-operatório de câncer de mama, pós-operatório de câncer de pulmão. Ela pode acontecer também após um infarto agudo do miocárdio, tá? A pessoa teve um infarto e desenvolveu uma capsulite um tempo depois. Já peguei alguns casos no consultório, tá? Isso pode acontecer também depois de um derrame cerebral. A pessoa teve um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, e 3 meses depois ela vem com uma bela capsulite. Eu tenho alguns casos, não tenho muitos, mas eu tenho, tá? Porque aqui afeta o corpo inteiro e aqui é um dos lugares que podem ser afetados. Então, eu estou te falando, é assim, as causas menos comuns, mas estão em todos os livros e todos os artigos científicos, envolvem, pela última vez, né, ou pelo menos novamente, né, pós-operatório de câncer de mama, pós-operatório de câncer de pulmão, infarto agudo do miocárdio, endocardite no miocárdio, já tive alguns casos no consultório, AVC, tá? Teve um derrame e depois evoluiu com uma capsulite adesiva secundária, tá? E existem outras causas, como, por exemplo, um trauma muito grave, uma pancada. O cara caiu de moto, não quebrou nada, não rompeu o manguito, não deslocou o ombro, ficou super roxo, e 1 mês depois ele faz uma bela capsulite. Eu tenho um vizinho da clínica que caiu de moto, e, enfim, uma das piores que eu tratei, mais difíceis que eu tratei na minha vida foi numa queda de moto. Uma queda 30 por hora, 40, não quebrou nada, ficou roxo, tá? E, às vezes, até traumas muito, muito triviais, assim, a pessoa caiu em casa, né? Um trauma muito discreto, que a gente chama de trauma de baixa energia, sabe? Existem traumas de alta energia e de baixa energia. E, às vezes, até um trauma de baixa energia pode levar a uma capsulite adesiva. Eu tratei uma violoncelista, o violoncelo, aquele instrumento, eu tratei uma violoncelista da OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ela estava com 46 anos, eu tenho uma boa memória. Foi no comecinho da pandemia, então foi começo de 2020, já tem aí 5 anos e meio. Ela tinha 46. E ela estava entrando na academia, estava na Smart Fit, e estava pegando gosto pela academia, e ela se dependurou, e para dar uma, como fala, uma alongada, nesse caso, no corpo, tá? No final do treino, aí na hora que ela caiu, ela se desequilibrou, bateu o ombro na máquina, mas foi leve, não foi nada, e foi para casa e fez uma tremenda de uma capsulite. Nossa. Que eu tratei. Então, todos esses cenários existem na capsulite adesiva secundária. E o que é a primária? É onde eu não tenho nenhum fator desencadeante, tá bom? Tá.
E aí, temos que falar do quadro clínico. E é assim, o quadro clínico, tá? Na primária, ele é muito clássico, e a secundária nem sempre segue exatamente o caminho o comportamento clínico da primária. Mas deixa eu falar da primária antes, porque ela, vamos dizer, quando vem no consultório, muitas vezes dá trabalho para diagnosticar. Então, é assim, e aí eu aproveito para começar a falar das fases da capsulite adesiva. Isso é muito prático. Então, é assim, a capsulite adesiva, ela é um problema que eu já expliquei o que é, já falei da secundária e da primária, e ela é um problema autolimitado, ou seja, vamos supor que eu não faça nada. Diagnostiquei a capsulite, alguém diagnostica e a gente não trata, e apenas não faz nada. Aí é um problema autolimitado, significa tem começo, tem meio e tem fim, e que, em geral, dura 18 a 24 meses. 1 ano e meio a 2 anos para o corpo meio que resolver isso por conta própria. Você concorda que não é muito legal? Imagina. É no mínimo 1 ano e meio a 2, talvez um pouquinho mais de 2, para o seu corpo resolver, tá? Mas a gente chama de problema autolimitado, tem começo, meio e fim. Que dura 18 a 24 meses e tem 3 fases. 3 fases, tá? Tem a fase de dor e de inflamação, na qual o ombro ainda não está duro. Depois, classicamente, depois de uns 4 meses, 3,5, 4 meses, um pouquinho mais, aí vem a fase de rigidez, em que o ombro vai melhorando a dor e vai ficando duro. E depois tem a fase de descongelamento, tá? Em que o ombro começa a soltar. E é importante entender que a fase 1 e a fase 2, elas não são assim, ó. Elas são assim. Ok. Tem uma intersecção entre elas na linha do tempo. Não é que hoje eu estou na fase 1 e semana que vem eu estou na fase 2. O paciente vai passando da fase 1 para a fase 2, e o paciente vem no consultório e fala, meu ombro está doendo menos, mas ele está ficando duro, doutor. E aí o médico tem que ter muita habilidade clínica e muita paciência para fazer uma história clínica bem feita, examinar bem, e aí falar, olha, eu acho que é uma capsulite adesiva, tá? Então, existe a fase de dor, né? A fase de dor, e a fase de dor e inflamação, depois a fase de rigidez e depois a fase de descongelamento. O que é interessante comentar é que na capsulite primária, e isso é uma que eu vou dizer é super clássico, está em muitos livros, eu vou dizer o que o livro fala e aí eu vou passar de uma maneira mais fácil. O que o livro diz é o seguinte: a capsulite adesiva primária, na fase 1, que é a fase de dor e inflamação, ela mimetiza a doença do manguito rotador. Mimetizar no dicionário significa fingir ser outra coisa. Tá. Então, eu dou sempre o mesmo exemplo. O camaleão, ele vem um bicho lá, ele está no meio da floresta, e o camaleão se faz de verde para o predador achar que ele faz parte da vegetação. A gente aprendeu isso na escola. Então, o camaleão está mimetizando a vegetação, fingindo ser o que ele não é. Tendo dito isso, a capsulite adesiva, na fase 1, mimetiza a doença do manguito rotador. Significa, o paciente vem com sintomas típicos de manguito, e o médico nem sonha que é uma capsulite. E a verdade é, não tem como saber que é uma capsulite na fase 1. Não tem. É dificílimo, talvez impossível. Porque você acha que é A quando é B. É sempre assim. Daqui a 100 anos vai ser igual. Daqui a 50. O problema se comporta assim. E aí você trata, não melhora,
até uma hora que vai ficando duro, e aí você fala, opa, pode ser uma capsulite, e aí tem todo um método de diagnosticar que eu já vou falar já. Então, existem as 3 fases, a fase de dor e inflamação, aonde confunde muito o médico com ser um problema do tendão, um manguito. Uhum. Vem a fase de rigidez, o ombro vai ficando duro, e depois a fase de descongelamento, tá? Então, Ok. essas 3 fases são muito evidentes na capsulite primária, Uhum. tá? E eu já vou falar em quais são os tipos de paciente que tem mais a primária e a secundária. Na capsulite secundária, essa fase de dor, ela não é tão fácil de pensar no manguito, porque o paciente já tem uma dor causada pelo próprio fator desencadeante. Ok. Seja a dor pelo câncer, pelo pós-operatório do câncer de mama, seja a dor pelo câncer de pulmão que operou, seja pela fratura da clavícula, seja pela pancada que tomou. Então, a fase de dor na capsulite secundária é a dor pelo fator desencadeante. Uhum. E aí depois você entra na fase 2, tá? Que é Eu acho interessante você pegar nessa fase que você está falando da sua explicação, o que eu conhecendo você, conhecendo esse seu cuidado no atendimento, numa consulta, essa consulta humanizada que você faz, eu relacionei muito com o que você falou agora. Por exemplo, você falou do fator desencadeante da capsulite adesiva secundária. secundária. Isso me traz mais a clareza ainda da sua qualidade de consulta, para você descobrir numa conversa ali humanizada, né, com o seu paciente, da onde desencadeou essa capsulite secundária. Para mim ficou muito claro essa qualidade nessa consulta para você diagnosticar o seu paciente. A capsulite adesiva é um problema complexo e que ela leva e muitas vezes, nem sempre, demanda uma consulta mais longa e muito minuciosa. Exatamente. Muito É um minuciosa. diferencial seu. Sim, eu sempre ofereço isso no consultório, mas algumas coisas a gente consegue, talvez, entender em menos tempo, a capsulite não. Uhum. Tendo dito isso, tá? Existe a primária e a secundária, e a gente já falou, aí eu queria falar um pouquinho sobre a epidemiologia do problema. O que é epidemiologia? É a ciência que estuda como a doença se comporta na população. Tá. Então, é assim, a capsulite adesiva primária, ela classicamente acontece mais em mulheres do que homens. Não quer dizer que homens não possam ter. Uhum. Mas ela é mais comum em mulheres do que homens, tá? E, classicamente, mulheres entre 40 e 60 anos de idade, mas Ok. pode vir antes, é muito raro, é muito raro, e pode vir depois, também é raro, mas não tanto, pelo menos na minha prática, tá? E é uma doença, ou é um problema, que gosta de pegar o paciente diabético. Isso é importante falar. Capsulite gosta de pegar diabético. A maioria dos casos que eu tenho não são diabéticos, mas eu tô com um agora, tá? Ele tem 32 anos, ele é bem jovem, é homem. Só que a capsulite mais chata que tem é a capsulite primária no diabético insulinodependente. Nossa. Insulino dependente. O que a diabetes pode acarretar também, levando essa parte do ombro, não? Interessante. Sim. A pior, eu estou te dizendo com toda a tranquilidade do mundo, a capsulite mais chata de tratar, que mais desafia o médico, é a capsulite adesiva primária no paciente diabético que toma insulina. Muito antes de eu falar, está em vários artigos científicos, vários livros, e eu tenho poucos, mas eu estou com um paciente agora, o cara é muito legal, tem 30 e poucos anos, ele estava sofrendo demais, e eu tive que alterar um pouco o método de tratamento, porque a gente vai falar disso daqui a pouco. Uhum. O corticoide é uma ferramenta que ajuda, mas eu não posso dar, porque ele é diabético, o diabético não pode tomar corticoide.
Tá. Então, eu tô cuidando. Eu vi ele anteontem, tá? Eu vi ele. Hoje é quarta, eu vi ele segunda. Ele está super feliz, estou cuidando há uns 2 meses, acho que menos, mas enfim. São os casos mais difíceis para tratar. Mas, de qualquer forma, essa é a epidemiologia, né, da primária, e a secundária eu acho que depende muito do fator desencadeante. Então, é uma mulher que teve câncer de mama, trauma, homem ou mulher pode ter, câncer de pulmão, homem ou mulher pode ter, infarto, homem e mulher pode ter, AVC, tanto homem quanto mulher pode ter, tá? Uhum. Mas, sem a menor dúvida, tá? Sem a menor dúvida, depende muito do fator desencadeante. E aí, eu já queria emendar outra pergunta, né? Que é, como é que faz o diagnóstico da capsulite adesiva? Isso, como se diagnostica a capsulite adesiva? Muito bom. Então, vamos lá. Essa pergunta é muito importante, tá? Uhum. O diagnóstico da capsulite adesiva, ele é eminentemente clínico. Clínico. Conversou, examinou, diagnosticou. Só que, às vezes, cara, essa conversada, ela leva 45 minutos. Deixa um pouco claro para mim, o que é eminentemente clínico Já de vou falar. alguma outra forma? De alguma outra forma? Diagnóstico clínico significa o médico apenas conversando e examinando, ele já entende o que está acontecendo. Ele não precisa de outros exames, tá? Tá, Como, por ok. exemplo, raio-x, como, por exemplo, ressonância, tomografia, ultrassom. Eu vou fazer uma comparação muito legal. O paciente caiu de moto e o pé dele está enorme e tem muita dor, tá vermelho, está inchado, tem equimose. O médico vai suspeitar que quebrou, Tá. mas eu preciso de um raio-x. Então, o diagnóstico ele não é clínico. A suspeita é clínica e a confirmação vem através de um raio-x, de uma radiografia. Uhum. Agora, o diagnóstico ele é clínico quando ele depende apenas da conversa do médico com o paciente e do exame físico no consultório para que o médico já entenda o que está acontecendo. Então, tendo dito isso, o diagnóstico da capsulite é clínico, tá? E claro que a ressonância ajuda, ela mostra algumas coisas, sobretudo que o tendão do ombro não está rompido, que o manguito não está rompido. E ela mostra outras coisas. O que é interessante, olha aqui, Anderson, eu falei, que a cápsula articular do ombro, ela dobra e ela estica, né? Então, Sim. quando você não tem uma capsulite, na ressonância, a cápsula, ela é assim, desse jeito. Ela tem esse formato que a gente chama de recesso axilar. E esse formato, ele some na ressonância. E você tem, dá para ver que a cápsula, ela tem, que você tem, o normal é assim, sim. a cápsula articular inferior, em quem não está com capsulite, e na capsulite ela fica assim. Dificulta, Você fica vê fino, dificulta. as aderências. Só que muitas vezes a ressonância mostra e algumas vezes ela não mostra. Nossa. Entendeu? Então, isso mostra como as coisas às vezes se complicam. Eu operei uma médica, chefe de uma UTI, de uma sala de choque. Sala de choque é onde chegam os pacientes graves do pronto-socorro. Tá. Infartado, AVC, tiro, acidentado. É diferente de eu estou com dor nas costas e eu entro no pronto-socorro de maneira pela entrada habitual, ou quem entra numa ambulância está numa outra situação, ele entra na sala de choque. Eu operei uma médica que estava com uma capsulite brava no ombro esquerdo, e, e a gente tentou, e era chefe da sala de choque de um grande hospital de São Paulo, grande hospital, não vou falar qual, evidentemente, e, a gente tentou tratar 6 meses a capsulite dela, tive que operar, que a gente opera muito, 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 muito pouco, a gente já vai falar disso. Uhum.
E a ressonância dela era engraçado, ela dava risada comigo no meu consultório. Dava risada porque, assim, sinais discretos de capsulite talvez possa ser quando era uma das piores que eu tratei na minha vida. Ou seja, a ressonância, muitas vezes ela fala a mais ou a menos, tá? Aham. Mas o diagnóstico é eminentemente clínico através Ok. de uma história clínica bem feita no consultório e um exame físico. E claro que muitas vezes eu falo, olha, eu já sei que você está com uma capsulite, o diagnóstico é esse, só vamos descartar que o tendão do manguito ele tá bom, mas eu já estou te falando que é 99% de tá, fazer a ressonância, mas eu já começo o tratamento. Então, esse é o cenário, diagnóstico essencialmente clínico, tá? Uhum. Mas, Tá. às vezes, é assim, é uma consulta que leva 1 hora e 20, tá? Entendi. É necessário ter esse tempo de consulta, né? Muito, porque eu tenho que entender, pôr as coisas em ordem e todas as histórias de capsulite, Uhum. histórias longas e o pior dos cenários, não que não faça parte, né, do meu trabalho, mas é assim, isso aconteceu com um paciente, Ah, não tô. né, não vou falar o nome dele, mas é um cara muito legal, que mora do lado da minha clínica, e ele passou, foi no ano que eu fui dar aula na Argentina, 2022, ele passou em 3 médicos, e eu era a quarta opinião. Aham. Aí 2 queriam operar por um problema que não era capsulite, um que era especialista de ombro falou que era capsulite, que não tinha que operar nada, e ele veio super confuso, já querendo operar comigo, porque eu operei a um amigo dele. Aham. E eu falei, meu querido, para, você não vai operar nada e vai levar 6 meses para você ficar bom. Ou você confia em mim ou não vai dar. Claro que eu falei com muito jeito, Sim. Sim. e isso foi, eu me lembro, eu tava indo dar aula em Ushuaia, foi setembro de 2022, e eu dei alta em maio de 2023, junho. Levou uns 8 meses para esse cara ficar bom, mas ele ficou zerado e não operou, entendeu? Olha só. E aí, Salvou ele. não vou dizer que eu salvei, né? Ah, pra gente, assim, pra Tratei. nós é uma agressão, né? É, E surge a um única medo, um coisa, receio. Se sair é, de cirurgia é muito melhor. a única coisa é que é assim, a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu queria antes falar do tratamento, né? Porque eu já falei que o diagnóstico, ele é clínico, algumas vezes precisa pedir uma ressonância, mas não quero entrar muito nesse assunto, que eu acho que não é o que interessa tanto, para quem está nos vendo entender, mas Uhum. já se entendeu que o diagnóstico é clínico, né? Agora, esse paciente que mora pertinho da minha clínica, que eu comecei a tratar em setembro de 2022 e eu dei alta em junho de 23, ele estava emocionalmente muito mal, muito, muito, muito mal, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tem com dor, E, não fica, né? mas não existe nenhum problema no ombro, na minha opinião, que cause tanto desconforto emocional como a capsulite. Eu tenho bastante prática, muita paciência para tratar esses pacientes. Eu tenho que ter e tenho, e gosto, mas te digo como médico que não é fácil, e porque eles trazem uma carga emocional e eu lido com isso, faz parte do meu trabalho, mas eu tenho que estar preparado, e foram anos de, vamos dizer, de treinamento para lidar com isso com toda a tranquilidade que eu tenho hoje. Mas é assim, eu acho que uma vez que já comentamos isso tudo, eu acho que nós temos que entrar num assunto fundamental, cara, que é, uma vez que tenha sido diagnosticada a capsulite, como é que se trata isso aí? Acho que essa é uma Uhum. pergunta de ouro. Como é que se trata? Entendeu? Entendi. Então é assim. Isso aí é de tudo que falou, né? A gente quer saber como, de fato, É, tratar a capsulite adesiva. Explica então para é nós assim. como é que é esse Vamos lá. procedimento, processo e tudo mais. Entenda, eu adoro falar disso. Eu deixo bem claro assim. Eu gosto muito de tratar a capsulite, muito, porque muitas vezes, nem sempre, que fique bem claro, muitas vezes, fora a dor e a limitação de movimento, esses pacientes, sexo masculino ou feminino, não importa, eles chegam
que é o tema que eu quero abordar depois de falar do tratamento, né, certo? Uhum. Eles chegam muito abalados emocionalmente, fora a dor do ombro, fora a questão da rigidez, eles chegam muito abalados emocionalmente, muitas vezes chorando muito. Uhum. Daqui a 5, 6 meses, talvez 4, talvez 7, em média, 4, 5, 6 meses, eles estão super felizes e, assim, eles estão muito bem emocionalmente, assim. Isso é muito verdadeiro. E aí eu queria te falar depois de uma fisioterapeuta amiga minha, que, inclusive, eu terei a honra de encontrar daqui 2 semanas lá na Argentina, porque ela vai estar no congresso que eu vou estar, onde eu vou fazer cirurgia, e eu sou fã declarado dessa fisioterapeuta. Ela se chama Marilina Segura. Marilina Segura. Marilina Segura. Marilina é minha grande amiga, me ensina muito. Ela mora em Buenos Aires e é uma das melhores fisioterapeutas de ombro que eu conheço na minha vida, e eu quero falar um pouquinho sobre o que ela apresentou no Congresso Argentino de Ortopedia do final de 2024, que ela apresentou uma aula sobre capsulite adesiva e sobre fisioterapia na capsulite adesiva. Uhum. 4 slides da aula dela, que eu fiz foto, né? Eu montei uma apresentação e mostro para os meus pacientes aqui na minha clínica, porque eu falo, esses slides são da doutora Marilina, de Buenos Aires, e eles são tão bons e tão evidentes que eu montei um PowerPointzinho de 4 slides só, e a hora que eu mostro esse slide, eu quero falar de um em específico, e aí o paciente olha e fala, meu Deus, esse médico entende o que está acontecendo comigo. Quero falar isso. Mas é assim, então vamos falar assim, do tratamento, depois do estado emocional na capsulite adesiva, e aí eu queria falar desse slide que a doutora Marilina mostrou no Congresso Argentino, que novamente eu mostro para os meus pacientes, e meus pacientes percebem como faz sentido quando eu mostro esse slide na tela do meu computador no consultório. Então, vamos lá. O tratamento. É importante entender que a extrema maioria dos pacientes, mas quando eu falo extrema, é extrema, vai resolver seu problema de capsulite sem precisar de nenhuma cirurgia. Tá bom? Interessante, hein? Quando eu falo extrema, eu estou falando extrema. Então, eu diria o seguinte, doutor Sérgio, você acha que 99% dos pacientes vão melhorar sem cirurgia de capsulite adesiva, tanto a primária quanto a secundária? Resposta, não. Muito, não, vírgula. É muito mais do que 99%. Ah, é? Muito mais. Então, eu diria que é assim, eu operei, eu sempre falo, o que eu falo para o paciente, eu falo aqui, tá? Já agora. Eu operei mais ou menos 10 capsulites adesivas nos últimos 21 anos. Vamos deixar por 20 para a conta ficar fácil. Eu operei 10 casos de capsulite, sendo que eu faço... Eu gosto de fazer essa conta para o paciente. Se a gente pensar todos os lugares que eu trabalho, meu consultório, eu trabalho em 2 grandes hospitais do SUS, em um deles eu atendo muitos pacientes que a gente opera, outros pacientes. Então, eu já fiz essa conta muitas vezes na minha cabeça, eu tenho os números fáceis, tá? Então, assim, eu faço diagnóstico de mais ou menos uns 25 casos de capsulite a 30 por ano. Por ano. Então, vamos deixar 25 que fica fácil, tá? Então, se eu faço 25 por ano... não, me desculpa, não, são 2... Isso, 25 por ano. Então, né, é um número baixo, porque muitas vezes esse número pode ser maior, tá, meu? Sim. Mas é o seguinte, se eu deixar 25 por ano, então vamos dizer que eu já tratei 500 pacientes, tá? Eu ainda insisto que esse número deve ser maior. Baixo. Tá? Então, assim, se a gente pensar, vai, uns 800 pacientes, e eu te falei 10, 8 pacientes, tá? Eu operei 1%, mas eu sou a minha amostra já é mais, não vou dizer que viciada, mas mais, já me manda uns casos mais
difíceis. Então, assim, o mínimo que eu posso dizer é que, e eu falo para o paciente, a chance de você escapar de cirurgia começa em 99%. Eu não trabalho com um número menor que esse. Então, essa é uma informação boa. Com certeza, muito. Boa, tá? A extrema minoria dos pacientes é que vai precisar de cirurgia, mas é muito pouco, tá bom? O tratamento, ele é conservador e ele implica em, primeiro, o médico entender em que fase que o paciente está. Se é na fase 1, que é muito difícil, se é na fase 2, mas geralmente o diagnóstico é feito na intersecção da fase 1, vou por aqui para ficar mais fácil, é na intersecção da fase 1 com a fase 2. Para 2, que daí ele está com uma dor tão forte que ele vai ter que procurar. Não, a dor já não está tão intensa, mas o ombro está começando a ficar duro. Ok, tá. E é nessa hora que eu costumo fazer o diagnóstico. Então, quais são os princípios de tratamento? Tirar a dor, tá? Tirar a dor e começar a devolver o movimento. E é assim, o tratamento da capsulite adesiva, estou falando eminentemente, estou falando só da parte não cirúrgica, acho que a gente nem tem que entrar na parte cirúrgica, que é uma super exceção, tá bom? Mas é assim, o tratamento, eu sempre falo para o paciente, são 3 palavras e uma vírgula que dá para falar de 2 maneiras diferentes. Ou seja, demora, vírgula, mais melhora, ou melhora, vírgula, mais demora. Então, a primeira coisa que eu falo é, acredite que vai demorar. E eu trabalho com 4 a 6 meses. Aí você está entrando no tempo de tratamento, é isso, né? Estou entrando no tempo de tratamento a partir do momento em que eu formalizei o diagnóstico. Tá, ok. Eu falei, você está com isso, eu não tenho a menor dúvida. Eu estou te dando uma expectativa de 4 a 6 meses para você começar a ficar muito bom. Ok. Às vezes, eu tenho surpresas e em 3 meses esse paciente está super feliz. É o caso do paciente diabético tipo 1, que eu estou cuidando. Eu nunca, que fique bem claro, eu nunca falo 3 meses. Eu falo, você vai melhorar a cada dia, mas para você ficar super legal, no mínimo 4 meses, mas eu prefiro trabalhar com 6. Tá. Tem muito paciente que fala, mas doutor, me falaram 1 ano. Eu falei, a minha experiência e tudo que eu vejo em todos os congressos que eu vou, 6 meses é um tempo bem, bem legal, mas, doutor, é só daqui a 6 meses? Não, a partir do primeiro momento que eu começar a te tratar, cada dia você vai melhorar. Porém... E é interessante o que você está falando, porque você fala embasado em dados nos congressos, no que você aprende. Você não fala, eu acho que é 6 meses, eu acho que estou muito vago. Veja, eu não vou sair eu vou comentar isso e a gente fica no papo sem problema nenhum. Entenda, o médico, o médico, qualquer médico, né? Ele emite a sua opinião sempre. Eu vou para o consultório hoje à tarde e farei isso hoje, amanhã, sexta, óbvio, e todos os dias que eu estou no consultório. Mas o médico, ele emite muitas opiniões baseadas na literatura, que a gente chama evidência bibliográfica, a evidência da literatura e também na experiência pessoal. Eu acho que uma das coisas bonitas de envelhecer, eu estou com 50 anos, os cabelos brancos já dominaram aqui bem, e você também. Mas eu quero dizer o seguinte, eu falo para o paciente, uma das coisas bonitas do envelhecimento e do médico envelhecer é que ele já viu tantas vezes a mesma história que ele tem uma ideia de como que essa história como que a novela deve acabar. Eu sempre falo assim, eu já sei como essa novela vai acabar, provavelmente vai ser assim, e geralmente às vezes não. Mas eu quero dizer o seguinte, eu falo, olha, varia de paciente para paciente, mas a extrema maioria, né, em 4 a 6 meses, já começam a falar, doutor Sérgio, tchau,
tô indo embora, não quero mais te ver, né? E aí é mais ou menos isso. Agora, é assim, o tratamento é muito importante, Anderson. Pela última vez, eu vou falar que eu estou falando só do tratamento clínico, não cirúrgico, esquece a cirurgia, que é tão raro que eu acho que não vale a pena entrar nesse assunto, porque ele vale para um número muito pequeno de pacientes. Mas é assim, é muito importante entender, tá? E eu escutei isso num congresso mundial, não me lembro qual, eu já fui em tantos, mas eu acho que foi em 2000, enfim, não me lembro qual, mas teve um congresso mundial de ombro e cotovelo que eu fui, em que um cara, ele disse assim, um médico, né? Eu nunca vi tanta besteira escrita na internet sobre um assunto em relação a problemas do ombro, tanto quanto na capsulite adesiva. E aí ele começou a dar uma aula sobre uma revisão que ele fez, o que o Google mostrava de opções terapêuticas. Tá. E me desculpa, era cara, era muita coisa nada a ver. Para eu ser super educado, muita coisa absolutamente nada a ver. Verdade, ou seja, comparando o Dr. Google com o Dr. Sérgio é coisa muito mais Comparando real, muito mais o Dr. verdadeira. Google, vou falar da maneira mais correta possível, comparando o Dr. Google com a literatura e com a evidência e com os consensos médicos, né? Certo? Os consensos. Então, é assim, hoje, tá? Hoje, nós estamos em 2026, hoje é 27 de maio de 2026. Então, hoje, existem vários métodos de tratamento, existem medicações específicas que podem ser dadas a depender da intensidade da dor, tá? E até alguns, e eu tive que usar isso com esse paciente meu que mora perto da clínica, alguns antidepressivos têm uma função muito poderosa em tirar a dor da capsulite por pouco, para usar por pouco tempo, nossa, usa 3 meses e aí para, entendeu? Eu usei com esse paciente e ele ficou super bem, tá? E como fala, então, enfim, a gente tem uma gama muito grande de medicamentos para tratar dor. A fisioterapia tem um papel elementar, é uma ferramenta muito, muito, muito preciosa, tá? E existe uma técnica muito consagrada na literatura, que eu já faço há 20 anos, que eu vou falar o nome e aí eu vou explicar, que se chama, parece complicado, mas não é, tá? Eu vou falar o nome, vai parecer super complicado e aí eu já explico tudo. A técnica se chama realização de bloqueios anestésicos seriados do nervo supraescapular. O que é isso? A cápsula do ombro está aqui, ó. Está aqui na frente e aqui atrás. Tá. Mas tem um nervo que passa bem aqui atrás, que, falando de uma maneira muito simples, ele é muito importante para a inervação da cápsula do ombro. Ele chama nervo supraescapular. Supraescapular. Quando você faz uma injeção em cima desse nervo com alguns medicamentos e alguns anestésicos específicos, e pode ou não ser associado ao uso de doses bem baixas de corticoide, a dor desse paciente começa a melhorar absurdamente e facilita muito o processo de soltura da cápsula. Tá. Então, a dor melhora muito e essas injeções, que a gente chama de bloqueio anestésico, ajudam muito ao processo de soltura da cápsula. É uma técnica que eu aprendi há 20 anos, é usada muito na América Latina, muito na Europa, na Índia ela não é tão popularizada, nos Estados Unidos ela também existe, ela é muito popular na Europa, muito popular na América Latina, e o número médio de aplicações que a gente faz, são 6 aplicações ao longo de 2 meses e meio. Doutor Sérgio, quantos casos você já fez? Cara, é impossível que eu tenha
tratado menos de 400, 500 casos com essa técnica. Uhum. E ela me surpreende até hoje, cara. Estou há 20 anos nessa vida, até hoje essa técnica me surpreende. Eu estou fazendo, esse paciente, o diabético de 32 anos, é um homem, a gente já fez 3, acho que eu vou fazer a 4ª hoje. Aliás, hoje, dia 27, é muito provável que eu faça a 4ª, ou quarta-feira da semana que vem, que ele vem comigo sempre de quarta-feira. E tá melhorando muito, entendeu? Então é assim, é uma técnica através da qual a gente põe um anestésico, um pouquinho de corticoide, e ele tem um efeito de tirar a dor e de começar a ajudar a soltar a cápsula junto com a fisioterapia. E é um método que ele não é o único, que fique bem claro, tá? Eu preciso deixar isso muito claro, mas eu sou um fã enorme desse método, tenho centenas de pacientes tratados e a extrema maioria dos pacientes responde muito, muito, muito bem, tá? Existem outros métodos que eu não uso, só um deles eu queria comentar, tá? Que nós somos, vamos dizer, a extrema maioria dos especialistas de ombro é muito contra, eu fico feliz de falar isso aí. Existe um método, eu falo, eu vou muito para a Índia, você sabe, e quando eu estou na Índia eu falo mesmo, eu pego o microfone e eu falo, eu sou totalmente contra o que vocês fazem aqui, que é uma técnica que se chama hidrodilatação. Hidrodilatação. Você entra com uma agulha e você enche de soro fisiológico a cápsula para tentar... Ela abre. Para tentar abrir a força aquilo que tem as aderências. Ok. O problema é que você pode conseguir isso, mas você pode machucar estruturas que você não está vendo. São alguns tendões do manguito rotador. Então, essa técnica, ela é, na visão da grande maioria dos especialistas, ela é proscrita, né? Proscrito é quase que a mesma coisa que proibido ou não autorizado, entendeu? Tá. E, cara, eu não conheço ninguém que usa aqui em São Paulo, assim, é algo que pode, eventualmente, alguém pode querer fazer por ultrassom, mas tem que ser feito com muito cuidado, não faz parte do meu dia a dia, do meu arsenal terapêutico, e o que eu ofereço para os meus pacientes, fisioterapia e essas aplicações, os bloqueios anestésicos do nervo supraescapular. Tem muitos estudos da literatura que sugerem a sua eficácia, e inclusive muitos feitos na cidade de São Paulo, que fique bem claro, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, aqui de São Paulo, o grupo de ombro, eu conheço quase todos lá, eu tenho vários amigos lá, os chefes, eles já usam há muitos anos, publicaram na literatura estudos, e pelo menos um estudo deles é muito forte, que eu sempre mostro para os pacientes, eu falo, olha, foi feito aqui em São Paulo, é replicado em todo o mundo, América Latina inteira, e é um método que me ajuda muito. E aí, como fala, a fisioterapia sempre, a dor, de acordo com cada caso, eu não queria entrar muito nesse assunto, porque depende da cronicidade da dor, da intensidade da dor, tá? E é assim, com paciência, tanto do médico quanto do próprio paciente, grande maioria melhora muito. Então, eu diria que, olha, eu tenho uma boa memória. A penúltima paciente que eu operei foi em dezembro de 2017, foi em 29 de dezembro de 2017. A última foi essa médica, que eu te falei, chefe da emergência de um grande hospital aqui de São Paulo, minha querida amiga, e eu operei ela em 2020. Olha, Anderson, tem 5 anos que eu não opero uma capsulite, cara, é muito tempo, meu. Muito tempo. 2020 faz 6 anos. Não, 2021. 21. 6 anos. 5. É o que você falou aí, quase não opera, né?
eu te falei, é muito raro operar capsulite. Quando opera, assim, falando muito rapidamente, né? A cirurgia da capsulite é uma cirurgia muito feliz, porque você é um paciente que ele já não tem mais dor, mas o ombro ficou duro depois de pelo menos 1 ano e meio de tratamento, entendeu? E aí você entra com uma câmera de vídeo atrás, uma câmera de vídeo na frente, um furinho só, um furinho atrás, um furinho na frente, e você, ó, eu te falei que tem as aderências aqui, ó, né? E aí você vem com a tesoura e você corta as aderências com uma câmera de vídeo, você abre na hora, e é a única cirurgia do ombro aonde não precisa de tipóia, muito pelo contrário. Precisa de mobilização imediata logo após a cirurgia. Então, nos Estados Unidos, que é uma outra realidade, quando opera a capsulite, alguns hospitais já têm um fisioterapeuta esperando o paciente no quarto para mobilizar o ombro sob o efeito da anestesia. Às vezes, eles deixam o paciente internado, tomando medicação na veia, 3 dias, fazendo fisioterapia 3 vezes por dia, para já começar a movimentação, ela tem que ser muito rápida. Se operar bem a capsulite e não fizer uma fisioterapia bem feita, fica pior do que antes. Isso é indiscutível, entendeu? Então, essa médica que eu operei, eu me lembro, a gente operou no sábado, ela começou a fisio na segunda. E hoje ela nada. Ela nada, ela tá super bem. A doutora tá ótima. Mas, assim, operar é uma super exceção, entendeu? E aí, enfim, eu acho que o último ponto que eu queria endereçar, mas eu quero discutir, evidentemente, mas eu não queria perder a chance, né, a oportunidade aqui, de falar um pouquinho sobre as emoções do paciente e a capsulite adesiva. Isso eu quero saber essa relação aí. A gente sabe que está muito relacionado a nossa mente com o nosso corpo, né? Mas aqui, focando, né, na capsulite adesiva, é interessante saber essa questão de aspectos emocionais, a questão, você já comentou até de mulheres e homens, mas fale um pouco para nós sobre isso aí. Eu fico muito contente de poder, né, falar desse aspecto, e antes de eu falar, que fique bem claro, né, a literatura científica que embasa o que eu vou dizer agora é muito ampla, e a minha prática clínica casa totalmente com o que diz a literatura. E aí, ao final do meu discurso, eu quero falar da minha querida amiga, doutora Marilina Segura. A Marilina Segura é uma fisioterapeuta espetacular, vou estar com ela em 2 semanas lá, e, enfim, vamos nos encontrar de novo. Mas deixa eu te falar, é óbvio, Anderson, que, qualquer dor deixa a gente emocionalmente mal, tá? Sim, isso é óbvio. Mas entenda, quando você tem um cenário clínico onde a dor pode ser muito intensa, mas ela passa rápido, é diferente. Então, eu sempre dou o mesmo exemplo. A mulher, o homem, não importa. A pessoa, cara, estava em casa e, de repente, sem querer, estava andando, chutou o pé do sofá, quebrou um dos dedos do pé. Cara, é uma super dor, fica inchado, a pessoa fica super pé da vida, com razão, vai no pronto-socorro, faz um raio-x, não precisa operar, faz uma imobilização. Cara, depois de 3 semanas, acabou essa dor. Eu já não de casos, qualquer ortopedista, né, já presenciou. E aí, depois de 1 mês, a pessoa esquece que quebrou, e dali mais 1 mês o osso colou, e aí esquece, acabou. Então, foi uma dor muito intensa, porém, por um período muito curto de tempo, certo? Só que a questão da capsulite é que, assim, muitas vezes a capsulite, a dor é muito intensa e os diagnósticos demoram para acontecer, tá bom? Então, muitas vezes o diagnóstico demora para acontecer, o paciente passa em 1, 2, 3 médicos e cada um fala uma coisa diferente, até uma hora que um 4º médico, foi o que eu estou falando desse cara que me marcou, que ele é vizinho da clínica, ele tem um filho que
um menino super bonito, tá com 17 anos, ele é enorme, e aí, às vezes tem uma dor no ombro que malha muito, e eu ajudo ele, mas enfim, eu tenho visto o filho desse paciente, o paciente não, que eu dei alta em 2023, mas é assim, ele mesmo, como eu te contei há uns minutos atrás, eu fui o quarto médico, a quarta opinião. Então, a capsulite adesiva, ela leva pela intensidade da dor, pela falta de tratamento adequado, porque demora muitas vezes para fazer o diagnóstico, ela leva a uma dor que se arrasta 3, 4, 5 meses. Uhum. Os pacientes, eles costumam vir muito abalados emocionalmente no consultório, tá? A literatura fala muito disso, muito estudo científico, a qualidade de vida cai muito, o sono piora demais, e realmente é assim, e muitas vezes um quadro de depressão psicoemocional, não é? Acaba se instalando em função da cronicidade e da intensidade dessa dor. Uhum. E é muito importante o médico perceber isso aí, ter a sensibilidade de entender que esse paciente está emocionalmente muito abalado, e ele não só cuidar do ombro do paciente, mas cuidar um pouco, e eu falo com exagero zero, tá? Já falei em vários congressos isso, cuidar não só do ombro do paciente, como da dor, como da cabeça e da emoção do paciente. E isso se faz com uma coisa, meu querido, que se chama conversar. Papoterapia, papoterapia. Isso, É o principal de isso tudo. não tem nenhum clichê, não há clichê de maneira alguma, tá? O médico, ele, na primeira consulta, formalizou o paciente, homem, mulher, ele está mal emocionalmente, isso é comum, meu. Eu preciso dizer, olha, demora, mas você vai melhorar. Eu entendo que você está abalado emocionalmente. Nessa hora, muitos pacientes, eu digo com toda a tranquilidade, começam a chorar muito mais porque o médico dá abertura. Sim. E aí eu falo, olha, você está na transição da fase 1 para a fase 2, essa é a fase que o paciente está mal emocionalmente, daqui a pouco você vai começar a ficar melhor e você vai começar a sorrir na terceira fase, que é a fase de como é que tem a fase inflamatória, a fase de rigidez, e na fase de descongelamento. Na fase de descongelamento. E aí eu falo para o paciente, deixa eu te mostrar um slide, que é esse slide que a doutora Marilina Segura mostrou. Eu não sei se foi no congresso da Argentino de Ortopedia de 2025 ou 2024, porque eu estava nos dois dando aula, mas não importa. Ela, acho que foi 24, mas ela tem um slide que é assim, tem a fase 1, a fase 2, a fase 3. Na fase 1 é um emoji chorando, tá? O emoji do celular. Na fase 2 é aquele emoji que fica com a carinha. Tipo um zíper, fechado, a boca fechada. Não fala nada. E na fase 3 é um emoji sorrindo. Uhum. E a hora que eu mostro essa imagem, eu falo, ó, isso aqui, meu, é de uma das melhores fisioterapeutas de Buenos Aires, e olha a sua cara de choro, tá aqui. A hora que eu falo isso, é a única hora que o paciente, ele fala, doutor, mas não é que você está entendendo mesmo o que está acontecendo? Vai ali na certeza. Ele ou ela até dão uma risada pela primeira vez na consulta, e eu falo, você está aqui no emoji que chora. Isso é tão conhecido que isso é dado em aula, tá? Uhum. E você vai e tenha paciência, e aí você trata, esse paciente vai ganhando confiança, eles são extremamente aderentes ao tratamento, e eu te falei que, em geral, a gente faz 6 aplicações, tá? Não é obrigatório, são consensos mundiais, os estudos da Santa Casa também falam em 6 aplicações, Uhum. e a minha prática de 20 anos, mais de 20 anos, é assim, né? Então, é assim, no primeiro ele não falta, no segundo o paciente não falta, no terceiro não falta, no quarto não falta,
no quinto, às vezes, falta, e no sexto nem vem mais. Por que não vem mais? Porque começou a melhorar muito, Sim. e o paciente, que a dor melhora, e ele já começa a faltar, e não critico, eu apenas digo que o paciente, quando ele começa a enxergar que ele está melhorando, não, hoje eu tenho uma reunião da escola do meu filho, já fiz 5, já melhorei muito, marca para a semana que vem. Eu estou cansado. Ele volta na rotina normal de vida dele. Ele começa a praticar esporte, a dirigir o carro. Não na data que eu coloco, a data que eu ponho, seguindo os protocolos mundiais, o paciente, ele não falta, porque ele está morrendo de dor. A partir da 4ª, 5ª aplicação, é que ele, às vezes, falta. Eu entendo completamente, mas eu quero que você entenda, é assim, no começo, não importa se ele vai faltar no trabalho, se, por exemplo, a esposa ou o marido ou a sogra vão pegar os filhos na escola, o paciente é muito aderente, porque ele está com muita dor. E à medida em que essa dor vai melhorando, aí, às vezes, ele flexibiliza, mas a mensagem é: o tratamento clínico funciona muito, tá? E é importante, e aí eu faço um último comentário, que é o seguinte: não quero falar dos medicamentos, porque é muito amplo e também depende de cada caso, o médico tem que ter conhecimento, experiência, sensibilidade para entender cada paciente, mas é assim, algumas vezes a gente associa, por um período curto de tempo, alguns antidepressivos muito conhecidos para tratar a dor da capsulite, e isso é fenomenal. Fenomenal. Então, existem... eu vou só falar os nomes e eu paro por aqui. Então, a gente pode usar, tá? Depende de cada caso. A gente pode usar pregabalina e ou amitriptilina, que é um medicamento da década de 40, tá? Baratíssimo, tem no posto de saúde, né? Então, enfim, pregabalina, e ou amitriptilina, e ou duloxetina, tá? E ou gabapentina, tem esses 4. E aí a gente também pode usar vitamina C em altas doses, muita evidência. Você compra vitamina C 500, um tablete, você toma 2 por dia, complexo B. O paciente entrou quando ele começa a tomar, melhora demais. Então, assim, demora, tá? O médico tem que dar muita bola para os aspectos emocionais do paciente, não que eles não existam em outros cenários, mas eles, em geral, podem estar muito exacerbados nesse tipo de problema da capsulite, tá? O médico tem que fazer o paciente entender que demora, mas melhora, e esse papo é muito importante. Uma época, eu trabalhei com 2 médicos da Grécia, de Atenas, e a gente fez na pandemia, lembra que tinha muito webinar, né? Sim. E a gente fez um webinar em que eu falei, ele chama Manos Brilakis e o Manos Antoginiakis. Eles brincam que é Manos e Manos, né? Os 2. E eu falava, Manos, cara, tem que falar muito com o paciente, tem que entender, ter muito papo, fazer o paciente entender que melhora. E eu fiquei muito feliz que ele disse: aqui em Atenas eu faço a mesma coisa. É ser humano do mesmo jeito. Então, exatamente. Grécia, Buenos Aires, veja, é muito legal eu falar isso. O que eu estou falando em São Paulo, eu estou tendo aula da mesma coisa em Buenos Aires, quando a gente fez esse evento, que era Brasil, Argentina, Grécia, tinha mais um país, foi na pandemia, todo mundo falando a mesma coisa. Depois eu fiz com um cara da Espanha, que chama Xavier Vázquez, e ele diz: tem que falar muito com o paciente, deixar o paciente mais calmo, que de fato melhora. Ou seja, os princípios são os mesmos em qualquer lugar do mundo, e operar praticamente esquece. Sensacional. Só para fechar aqui, mais uma vez, eu volto a falar eu volto a valorizar a sua consulta humanizada, porque você trouxe algo lá que você consegue entender lá na segunda fase, na capsulite lá, que você identifica algum trauma, algo assim, e agora você trouxe algo também que conecta muito com o seu tipo de consulta, algo relacionado à emoção do paciente. Sim, então, sim. Volto a falar, essa sua qualidade na consulta é um diferencial enorme.
Eu não sei, desculpa, não sei se todos os médicos têm essa paciência, essa vontade de ouvir o paciente, que às vezes às vezes não, numa conversa, o quanto você ajuda no tratamento dele e o sucesso do seu tratamento, Sim, do que você está sim, colocando para ele. sim, mas aí eu vou basear isso em 3 pontos, tá? Uhum. Então, um ponto é paciência para escutar o paciente, e tendo dito isso, deixa eu falar os 3 pontos, né? Mas paciência para escutar. Então, assim, quem não tem paciência para escutar, não seja médico, tá? Exatamente. Eu escutei isso há muitos anos atrás, vai fazer outra coisa, porque se você não gosta de escutar, o outro você eu não acho que ser médico é a melhor opção, tá? E, infelizmente, tem médicos assim, tá? Tem, Que mas não gosta de escutar e atrapalha todo o tratamento. então, dos 3 pontos, o primeiro é a paciência para escutar, paciência para interagir e escutar. Interagir, né, escutar. O segundo como você disse, a vontade, né, a vontade de querer ajudar. E o terceiro é entender o conceito de que, seja um ginecologista, um gastro, um uro, o paciente, ele não é, né, um ombro ou um joelho ou um aparelho gênito urinário ou um aparelho de par de olhos e sistema ocular. O paciente é uma pessoa, tá? Uhum. Que tem, eu sempre falo, cabeça, razão, coração, que é emoção. Ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem um marido, ele tem o paciente, né? A paciente, enfim, tem filhos, tem um trabalho. Então, tem todo um conjunto que o médico ele tem que entender, no meu caso, o problema ortopédico dentro daquele contexto. Então, a gente tem que entender quem é o paciente, né? O perfil que eu chamo de biopsicossocial. Biopsicossocial. Você tem que entender esse paciente e entender que, no meio da realidade da vida dele, ele está com um problema no pé, ou seja, onde for, e às vezes é mais fácil ou mais difícil de tratar naquele momento, né? E eu acho que isso é contextualizar, né? É você contextualizar, e eu acho que, na prática, o paciente, ele não é, ele percebe isso quando você está, o médico quer entendê-lo como um todo. Acho que isso é muito, além de ser muito importante, é muito aplicável no dia a dia, e, na minha opinião, muda muito o andar do tratamento. Legal. Bom, doutor Sérgio, mais uma vez um conteúdo sensacional. Eu agradeço mais uma vez você estar aqui à disposição de falar coisas tão importantes para a nossa saúde, né? Hoje eu não estou, mas conheço pessoas que têm problemas do ombro. Com certeza quem está nos ouvindo também conhece outras pessoas que estão passando por problemas assim. Mas, né? Então, o que eu falo? Diante de um conteúdo tão importante assim, você que está nos ouvindo agora, está assistindo esse vídeo aqui, compartilhe. Você pode estar ajudando demais as pessoas a melhorar a qualidade de vida. E o Dr. Sérgio está aqui para nos ajudar com todo o conhecimento que ele nos mostrou agora. Ele participa de congresso, ele tem muita experiência de vida, ele aprende muito, ele tem a mente aberta para aprender mais ainda. De tudo que ele já sabe, de que ele ensina, ele ainda quer aprender cada vez mais para ajudar a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Então, você que está assistindo aqui, compartilhe esse vídeo. Se você está vendo aqui no YouTube, no Instagram, o Dr. Sérgio está em todo lugar na internet, você procurar, ele estará bem lá, bem posicionado para ajudar as pessoas quando estão fazendo do que ele sabe. Então, fica aqui o meu agradecimento por esse conteúdo. Se quiser dar uma palavrinha final. Eu queria dizer o seguinte, sabe? Em primeiro lugar, sabe? Que eu acho? Eu acho que a gente só fica... Isso não é clichê, eu adoro dizer isso, sabe? Isso não é clichê, isso é uma maneira de enxergar a vida, né? Conceito para você se posicionar perante o seu dia a dia. Eu acho que é o seguinte, começo dizendo, a gente só fica velho quando a gente acha que não tem mais nada para aprender. Isso eu aprendi com médicos bem mais... que estão há anos na minha frente. Então, a gente só fica velho quando acha que não tem mais nada para aprender. Então, eu sou uma pessoa maluca por adquirir conhecimento, entendeu? E eu aprendi,
isso aconteceu na segunda-feira agora, né? Hoje é quarta, né? Eu aprendi que que a educação, ela pode ser dada para todos os públicos, entendeu? Então, como acabou de acontecer há 2 dias, e vai acontecer daqui literalmente 2 semaninhas lá na Argentina, hoje nós estamos aqui e eu estou tentando, com toda a naturalidade do mundo, ajudar a trazer informação, e quem traz informação, de alguma maneira, educa, né? A população geral, as pessoas, eu chamo de, né, a sociedade, que eu acho que isso é uma coisa. Segunda-feira, agora, eu estava, no dia 25 de maio, na Universidade São Camilo, aqui em São Paulo, dando aula para alunos do 5º ano de... Não, do 2º, 3º e 4º ano de medicina, entendeu? E agora, daqui a 2 semanas, eu vou dar aula tanto para lá na Argentina, tanto ortopedistas que têm um conhecimento básico, como para professores que estão num nível muito alto. E a verdade o meu prazer é o mesmo, sim. O que muda, eu vou te falar, o que muda é a maneira de falar e o que muda é a maneira de performar. Então, a maneira como eu falo com as pessoas em geral, os pacientes, eu digo, a sociedade, né? A internet nos ajuda muito, é uma maneira. A maneira como eu falo com alunos de medicina, como eu fiz há 2 noites atrás, né? Nessa segunda-feira à noite, há 2 dias aqui em São Paulo, é outra maneira, né? E daqui 2 vai ser outra maneira. Eu te contei que eu fui convidado para o Panamá e eu vou dar aula, enfim, estamos discutindo aí se eles querem que eu fale de coisas super complexas, de coisas medianas, mas o que interessa eu acho que informação a gente estava comentando numa outra live, Anderson, o seguinte, né, que eu tinha mencionado que é muito legal o paciente, seja de qualquer área, ele trocar o medo de um tratamento ou de uma cirurgia por informação. Sim. Isso muda tudo. Então, eu acho que você tem que esquecer o seu medo e troca ele por informação. É interessante, interessante e inteligente essa informação que você passou. E o que não deixa de ser conhecimento. Então, o paciente adquire o conhecimento, entendeu? E ele vai mandando o medo embora através do conhecimento, que é a informação. Então, eu acho que assim, a gente vive num mundo, ainda bem, né? Onde a informação ela está muito democratizada e ela é plural, ou seja, basta ter um mínimo de intenção e um computador ou um celular que você vai atrás. Então, vamos poder munir, né, as pessoas de conhecimento, para mim, é uma grande honra. Sensacional. Então, mais uma vez, obrigado. Até uma próxima live nossa e um vídeo desse tão rico aí. Com certeza a gente já tem programado, vai ficar aqui na expectativa, pessoal. Algo com certeza que vai fazer diferença de novo, né, na vida das pessoas para ajudar. E Sim. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Tá bom. Tchau, abraço. Só para fechar, aonde se encontra, qual a sua rede social, qual clínica você atende? Fale para nós aqui, para o povo que está aqui poder te encontrar. Vamos lá, eu atendo, né, na nossa clínica, na Clínica Suorte, que fica do lado do metrô Vila Madalena, nas Perdizes, no bairro de São Paulo, né? Rua Caiová 2066. É muito fácil achar todos os contatos pela internet, muito fácil. E eu tenho 2 redes sociais, né? O meu Instagram, eu tenho 2 contas. Uma delas é a conta do meu projeto internacional de educação em medicina e cirurgia do ombro e cotovelo, que se chama Shoulder Planet, né? Que seria Planeta Ombro, né, em inglês. E eu montei uma conta nova, já tem umas 3 semanas aí, mas está crescendo bem, que é Doutor DR, né? Doutor Sérgio.Rovinski, é bem fácil me achar. E todos os contatos estão lá, é muito fácil. Eu faço consultório 3 vezes por semana. E
sou um médico bastante disponível, então, enfim, vamos dizer, me encontrar hoje em dia, quer dizer, encontrar quase todo mundo, né? Hoje em dia é fácil, mas me encontrar é muito fácil, né? Basta colocar o meu nome, que eu acho que me encontrar é muito fácil, e eu convido também a quem quiser, evidentemente, que assista, né, as nossas outras lives, porque nós já fizemos algumas, né, acho que 5 ou 6, e continuaremos a fazer outras, sempre com temas muito específicos, e aí são vídeos de mais ou menos 1 hora e meia, muito específicos, e eu também, evidentemente, quem quiser tirar dúvidas comigo, me mandando mensagem pelo Instagram ou pelo YouTube, eu estou sempre à disposição. Muito bom. Então, fechando aqui, ó, Clínica Suor, vai encontrar o Dr. Sérgio, Instagram Shoulder Planet, Dr. Sérgio Rovinski, e olha, você quer assistir esse conteúdo na íntegra, entre outros, o YouTube está recheado de informações ali, de conteúdo com o Dr. Sérgio. Procura lá, Dr. Sérgio Rovinski também no YouTube. Então, ele está em todas as plataformas para poder você estar mais informado sobre o que você precisa. E o Dr. Sérgio aqui à nossa disposição. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Sérgio. Até uma próxima. Nos vemos. Obrigado. Tchau.